Paz, graça, direção e bênçãos da parte do nosso Senhor Jesus, seja com toda esta igreja aqui. Deus vos abençoe e sobre vós Ele renove o seu cuidado. Quero convidá-los para cultuar Jesus. Essa igreja existe unicamente para o louvor da glória do nosso Deus. Não temos outro objetivo. Os corais se reúnem para isso. Escola dominical existe para isso. Os ministérios trabalham em função disso. Os nossos cultos também são para o louvor da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, ressuscitou por nós e preparou um lugar para nós lá no céu. Amém? Eu queria ler um texto que se encontra no Salmo 103, versículo 1 e versículo 2. Primeiro e segundo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Apenas até aqui. Eu ordeno a minha alma que assim faça. Hoje, um dia tão especial. O coral desta igreja completa 99 anos. Que vitória! Que coisa jóia! Eu queria dedicar ao Senhor uma palavra de ações de graça, porque Ele tem sustentado o coral desta igreja. E os corais existem para louvar Jesus. Eu queria aqui chamar a diretora do coral, que ela viesse aqui à frente
E eu queria, junto com ela, chamar todos os regentes dos corais da igreja. Todos os regentes. Venham à frente, desde o coral infantil até o coral de adultos, junto com a diretora do coral. Nós queremos bem dizer ao Senhor. Por gentileza, venham todos os regentes e corais. Eu queria dizer para a igreja que é árdua a tarefa deles. Damares, por gentileza. As Damares. Damares Coutinho. Gente, é tão difícil conduzir isso. Eu quero reconhecer diante da igreja e agradecer o trabalho deles. Eu quero louvar a Deus pelo exercício do trabalho deles. O empenho, a dedicação, os estudos. Que o Senhor possa abençoá-los e fortalecê-los. Às vezes fica tão bonito vê-los aqui, conduzir o coral, o de crianças, o de adolescentes, o de adultos, de jovens, mas a gente não tem noção do trabalho que dá. E os ensaios, às vezes cansativos e longos, e o trabalho que às vezes os coristas não pegam a voz, às vezes desafinam, tem que rever, tem que repassar. E eles pacientemente insistem e conduzem para o louvor da glória de Deus. Janaína, flash mob. Obrigado. Silvana, eu não vi. Juliana e Laurinha? Está representado, né? Eu queria que a igreja colocasse-se em pé neste momento. 99 anos. Próximo ano, um século. Um século louvando a Deus. Falando de Jesus. Cantando para a glória dele. Nós queremos reconhecer e agradecer a Deus por isso. Tá bom? Eu acompanhei apenas 5 anos desse coral. Mas eu queria chamar a dona Esté Arantes, que eu acho que é quem mais acompanhou, para que viesse só agradecer a Deus pela vida do coral. Alguém acompanhe ela? Obrigado, dona Esté. Obrigado, dona Luísa. Eu acho que dentre nós a senhora é quem mais ouviu, quem mais acompanhou esse coral. Eu queria que a senhora desse louvores a Jesus pela vida do coral. Traga o microfone. Obrigado. Obrigado, dona Esté. Obrigado. Eu tenho um problema de tontura, por isso que eu quase não. Ajuda ela. Orar pelo orar. Meu Deus e Pai, na tua presença estou, meu Deus. Aleluia. O Senhor me conhece muito bem. Quanto eu agradeço por estar aqui. Obrigado. Meu Deus, que coral mais gostoso, que saudades que eu tenho. Meu Deus, isso é tão
gostoso para mim sentir. Mas eu não esperava isso. Tu és meu Deus, o Senhor me conhece muito bem. Eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito por mim e pela minha igreja. Aquela onde meus pais foram os primeiros que casaram aqui. Graças a Deus. E, meu Deus, muito obrigada. Obrigado mesmo a todos vocês que estão aqui, que não me conhecem, mas eu sou assim mesmo, desse jeito. E Deus me conhece muito bem. Perdoa os meus pecados, os nossos pecados, e a nossa esperança está em Ti, meu Deus. O Senhor sabe disso, e eu tenho esperança. Logo, a hora que o Senhor quiser me levar, estou pronta, com todo o meu pecado. O Senhor cuida de mim. O Senhor cuida da minha família e cuida dos meus irmãos aqui, que eu tanto amo a minha igreja. Obrigado, meu Deus. Em nome de Cristo eu peço e te agradeço. Amém, amém, amém. Obrigado. Deus os abençoe ricamente, porque vocês têm sido bênçãos para esta igreja. Obrigado. Podem sentar-se. Muito obrigado. Conforme está no boletim, chegaram os certificados da Sociedade Bíblica. E nós havíamos previsto para o próximo domingo. Mas eu queria contar com a compreensão dos irmãos e passar para o seguinte, o dia 6. Eu vou dizer qual é a razão. Desculpem. Na sexta-feira, eu vou passar por uma intervenção cirúrgica. Eu tenho um cálculo renal de 8 milímetros no rim esquerdo e o médico está com muito medo que ele se mova, ele se locomova. E isso vai causar muitas dores. Já tirei uns 7 anos atrás. E ele marcou, então, para o dia 27, sexta-feira. Conto com as orações dos irmãos, cobertura de oração. Eu devo internar na sexta. E parece que na sexta mesmo eu venho para casa. Assim é a previsão do médico. E no sábado e no domingo, parece que eu tenho que ficar mais quieto. Parece que é essa a recomendação deles. Então, por conta disso, eu queria contar com a simpatia dos irmãos e mudar a entrega dos certificados para o domingo seguinte. Tá bom? Aí nós faremos, então, no culto da noite do próximo domingo. Muito obrigado pela compreensão dos irmãos. Hoje, 22 de abril, a gente quase não comemora esta data, né? Sabe o que se comemora hoje? Descobrimento do Brasil. Olha só, a gente cai no esquecimento, né? Eu queria dirigir a Deus uma palavra de oração. Que nação grande, bonita, abençoada, que povo gracioso. Eu não queria ter nascido em nenhum outro lugar do mundo. Tem lugares maiores, mais ricos e até de uma cultura melhor. Mas eu amo esse país. E eu quero que o Senhor abençoe esta nação. E um dos instrumentos que nós temos para isso é a oração. O Brasil foi descoberto e ele precisa descobrir Jesus Cristo. Ele precisa ser redescoberto. Eu queria orar junto com os irmãos para que Deus abençoasse esta nação. Vamos nos colocar em pé, por gentileza, para que Deus possa ouvir o nosso clamor. Marcos Deman, presbítero desta igreja, pastor comigo aqui, venha aqui, meu irmão, interceda junto a Deus e nós vamos fazer da sua oração a nossa oração. Esse ano é um ano importante, um ano de eleições, tantas coisas feias e indignas estão acontecendo, tantas prisões. Vamos clamar ao Senhor que abençoe esta nação, que abençoe este povo, tá bom?
Senhor nosso Deus, na Tua presença, Pai, queremos Te pedir pelo nosso país, Senhor Deus. Esse país tão grande, mas também tão necessitado do Senhor, Pai. Tem misericórdia de nós. Desperta, Pai, a Tua igreja nesse país, Senhor Deus. Age nos nossos corações, para que nós possamos ser testemunhas fiéis do Senhor. Para que nós possamos fazer a nossa parte, Pai. Para que almas sejam alcançadas por Ti, Senhor Deus, no nosso país. Ser, Senhor, com as eleições desse ano. Dá, Pai, levanta pessoas honestas, pessoas, Senhor, que vão realmente honrar os cargos a que eles pretendem ter, Senhor Deus. Guia, Senhor, os destinos do nosso país. Guia, Senhor, o futuro do nosso país, Senhor Deus. Dá que nosso país seja transformado, Senhor Deus. Que o pecado não encontre lugar aqui, Pai. Ao contrário, Senhor Deus, que a nossa igreja, que a igreja brasileira, Pai, possa fazer diferença nessa terra, Senhor Deus. É isso que nós Te pedimos, pedindo também pelos atos de culto público que nós vamos fazer aqui, Pai. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Vamos cantar o hino de número 234. Laura nos ajudará. Peço àqueles que puderem para se colocarem de pé e cantar conosco. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo número 11. Vamos ler do verso 32 até o final do capítulo. São apenas 8 versículos. Quero convidá-los a fazermos uma leitura responsiva. Eu vou ler os versículos pares e os irmãos os versículos ímpares. Hebreus, capítulo 11, começando no verso 32, diz assim a palavra do nosso Deus. E que mais direi?
Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Os irmãos podem se sentar. Nós vamos louvar o Senhor juntamente com o grade e logo em seguida nossos cantos espirituais.
para os irmãos se colocarem em pé novamente para o nosso momento de cânticos congregacionais. Esse primeiro cântico que nós iremos cantar juntos fala sobre a alegria de pertencer ao Senhor. Se você tem o privilégio, como eu, essa noite, de poder acreditar nesse Deus tão maravilhoso que o coral acabou de cantar, que nós cantamos no primeiro hino, esse Deus que é o único que é capaz de cuidar da nossa vida, de nos salvar, que é o único capaz de ser Senhor de tudo. Então, se você tem essa alegria, cante conosco. Se você ainda não tem esse Senhor na sua vida, pense bem, aproveite o momento, se entregue a Ele. Ele é o único dono, Ele é o dono de tudo e Ele quer o seu coração. Mas Ele não vai te obrigar, Ele vai te convidar. Ele vai colocar em você esse anseio pelo Senhor. Então não resista. Entregue-se à soberania do Senhor e cante conosco. Aleluia, Osana. É disso que nós estamos falando, deste sangue que foi derramado na cruz, por todos nós, por mim e por você. Que o Senhor possa ser o centro da sua vida, que nós possamos estar na presença dEle. Nesse cântico que nós iremos cantar agora, Leva-me, fala que é muito mais precioso estar na casa do Senhor, estar na presença do Senhor, do que em qualquer outro lugar. Sinta isso, se você ainda não sentiu. Experimente estar na presença do Senhor, no lugar em que nós realmente temos livre acesso. O véu já se rasgou. Então vamos contar com isso. Vamos recorrer ao Senhor, porque Ele é o único que nos conhece. Ele é o único que sabe exatamente do que nós precisamos. Vamos nos entregar a Ele. Não quero ficar.
coração, desejo tocar. certeza o Senhor ouviu a sua oração de entrega. Mas nós sabemos que a entrega é um processo contínuo. Esse processo de santificação, de proximidade, de intimidade com o Senhor é algo que leva a vida inteira. E na Bíblia nós aprendemos que isso exige sacrifício. O Senhor nos ensina que o sacrifício que era lá do Antigo Testamento, feito com os animais, agora tem que ser feito com a nossa vida. Que o nosso coração possa ser um altar para o Senhor. Que tudo aquilo que nos afasta do Senhor possa ser colocado na presença dEle. Porque Ele tem poder para tirar todo o jugo, para quebrar todas as cadeias, para que nós sejamos verdadeiramente livres para adorar, para exaltar e para sermos aquilo que o Senhor planejou para nós. Amém? Somente Ele é merecedor de toda a honra. Que isso seja verdade na minha vida, na sua vida. Que Ele seja o centro. Amém? Te damos honra, te damos glória.
estar saindo para o culto infantil. Antes, porém, quero pedir para o Josué Lara vir aqui à frente, fazer a oração pelas crianças que vão estar saindo para o culto infantil. As crianças até 11 anos, após a oração, podem sair para o culto infantil. Josué. Pode vir. Podem vir. Vamos orar? Todo mundo de olhinho fechado? Vamos lá? Senhor meu Deus, agradecemos, ó Pai, porque essas crianças estão aqui na Tua casa. Agradecemos, ó Deus, porque os seus pais tiveram disposição para trazê-las aqui, ó Deus. Recebe o culto delas lá na sala delas, ó Pai. Que a palavra ali pregada possa frutificar. E, ó Deus, o meu desejo é que saiam missionários, pastores, líderes dessa igreja, ó Deus. Amém. Que elas possam andar nos seus caminhos. Que elas não venham desviar nem para a esquerda, nem para a direita, ó Deus. Dê sabedoria aos pais. Dê sabedoria a essa igreja, ó Deus, para conduzir essas crianças nos teus caminhos, ó Deus. Essa é a minha oração. Ouve, ó Pai, a oração dessa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Hoje é nosso culto de missões. Antes de passarmos a palavra para o pastor João Luiz, quero fazer menção da conferência missionária da região, que será aqui na nossa igreja. Então, no dia 26 de maio, está aí a imagem, nós teremos a 17ª Conferência Missionária das Igrejas Cristãs Evangélicas. E o tema desse ano é esse aí: desafios e oportunidades no mundo muçulmano. Nós gostaríamos de enfatizar, os irmãos, o desafio de estar aqui e participar dessa conferência. Nós teremos atividades na parte da tarde, começando às 16 horas. Então nós vamos ter aí 2 oficinas. Uma delas, que vai ser o Samir, que é o preletor da noite, ele vai falar sobre os desafios para o mundo muçulmano. E a outra vai estar com a gente o Ismael, ele vai falar sobre as oportunidades para o mundo muçulmano. Então, se alguém desejar participar das oficinas, tem que fazer a inscrição. Então, nós estamos pedindo fazer a inscrição, porque nós vamos fazer um copo break entre uma oficina e outra, e nós não gostaríamos de gastar mais do que o necessário. Então, por favor, façam as inscrições, tem lá, a inscrição pode ser feita no Facebook ou comigo. Nós vamos ter aqui conosco algumas agências missionárias, e também a editora Fiel vai estar com a gente fazendo alguns livros. Nós pedimos para eles trazerem livros na área de missões e vários outros que possam ser utilizados com relação à família, com relação à edificação da igreja. Então eles estarão conosco e vão dar 30% de desconto para todos aqueles que quiserem adquirir os livros que estiverem aí no dia. Ok? Volta para o primeiro. Esse é o nosso tema, para que todos os povos da rua adorem. É o tema que nós adotamos como missões esse ano. E nós temos o privilégio de ter conosco o pastor João Luiz Santiago, por favor, irmão. Ele já é conhecido da igreja, e nós vamos estar orando agora por ele, e vamos passar a palavra para ele, para que Deus possa falar conosco através da vida dele. Vamos orar? Pai, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, o Senhor nos deu condições para nos colocarmos diante do Senhor, cantarmos louvores ao Teu nome, exaltarmos e bendizermos o nome do Senhor. Agora, Pai, pedimos que o Senhor aquiete o nosso coração para podermos ouvir a Tua palavra. Que tudo aquilo, Senhor, que possa perturbar a nossa mente nesse momento, que seja removido. Que cada um de nós possa se concentrar em ouvir o que o Senhor tem para nós nessa noite. Usa Teu servo, pastor João Luiz,
como boca do Senhor para falar aos nossos corações. Nós queremos ouvir a tua voz, sabemos que o Senhor já falou no coração do teu servo, sabemos que ele gastou um tempo meditando na tua palavra, preparando essa mensagem, e que ele possa ser usado pelo Senhor, para falar de modo simples e que possa ser compreendido por todos que aqui estão. Que nós possamos sair daqui, ó Pai, glorificando ao Senhor, sabendo que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas. Obrigado, ó Pai, pela presença do teu servo e também pela ministração da tua palavra. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz de Jesus a todos. Prazer muito grande para mim retornar a esta igreja e juntos nos sentarmos ao redor da palavra de Deus e dela podermos aprender. Quero me juntar ao pastor José Carlos agora e fazer uma propaganda também, acho que posso, né? De 7 a 10 de maio próximo, no Seminário Bíblico Palavra da Vida, teremos a nossa 44ª Conferência Missionária, cujo tema é Profissão, Missão, uma visão necessária. Queremos trabalhar com essa questão da formação profissional, que temos de forma abundante em nossas igrejas. Nossos filhos, rapazes e moças estão buscando o seu bacharelado, o seu curso técnico, a sua pós-graduação, enfim. E a formação profissional é uma porta aberta para determinadas regiões do mundo, para determinados países do mundo restritos à penetração do Evangelho. Então nós queremos trabalhar com este tema de 7 a 10 de maio próximo. Então, os irmãos estão convidados, quem sabe, podem dar uma chegadinha ali em Atibaia, é pertinho, coisa de 70 quilômetros, não é longe, e passar uma noite conosco lá, ouvindo um dos nossos preletores, doutor Mark Ellis, e o pastor também Flávio Ramos, o pastor presidente da MEAB, da Missão Evangélica Árabe do Brasil. Então, fica aqui o meu convite aos queridos. Quero agradecer muito a esta igreja, agradecer aos amados pela participação que tem tido em nosso ministério, pela graça de Deus, continuamos a atuar ali no Seminário Bíblico Palavra da Vida. Uma preocupação nossa de pais, mães, é proporcionarmos uma boa formação aos nossos filhos. Nossos rapazes e moças que se dirigem ao campo missionário igualmente precisam de uma ótima formação na área de missões. Na verdade, se faz necessário um tripé bem robusto, bem assentado, uma formação bíblico-teológica consistente, uma formação antropológica interessante também e uma formação linguística. Estamos ali no Seminário Bíblico Palavra da Vida, trabalhando com cerca de 160, 170 rapazes e moças, especialmente aqueles que têm a intenção de se envolverem no ministério missionário amanhã, no ministério pastoral também, e temos atuado ali. O nosso projeto continua exatamente o mesmo, eu e Denise, eu dirigindo o departamento de missões daquela casa de profetas, Denise trabalhando com português, e temos ali então trabalhado. Nós agradecemos muito aos queridos, a sua participação em nosso ministério. Deixe-me atualizar os irmãos a respeito dos nossos filhos, pode ser? O João Luiz, nosso filho, Joãozinho, casado com a Esther, continua lá em Anápolis, Goiás, como obreiro da Missão Asas de Socorro. Esse é o 4º ano dele de formação para se tornar amanhã um missionário piloto, ou um piloto missionário, não é? Então está trabalhando lá com as ciências da mecânica, da aerodinâmica, da aeronáutica, enfim, e daqui a pouco então ele vai poder, pela graça do Senhor, sobrevoar as remotas selvas da Amazônia Legal, da Amazônia brasileira, levando missionários, bíblias, levando índios doentes, enfim, participando desse ministério tão interessante, tão importante, que tem sido o Ministério de Asas de Socorro. E nós estamos, eu e Denise, vibrando de alegria, porque finalmente ganhamos o nosso netinho, fez um mês há poucos dias atrás, e agora nesse final de semana próximo, que tem um feriadão aí, não é? Nós vamos subir até Anápolis para lambermos a cria, não é? Esse é o papel de bons avós, não é? E a nossa filha, Lara Luísa, casada com o André, no final de maio agora, estão subindo a escadinha do avião rumo ao Marrocos. É uma decisão da parte deles, entendendo o direcionamento de Deus
também servirem ao Senhor como missionários naquela crista do continente africano que é o Marrocos. Eles descem para a África do Sul primeiro, passarão um período ali de alguns meses, última fase de treinamento, para depois subirem. E eu estou pedindo aos queridos aqui, lembrem-se de Joãozinho e Esther, em Anápolis, em Asas de Socorro. Lembrem-se de André e Lara Luísa, que estarão seguindo daqui a pouco para a efetividade ministerial, para o trabalho que o Senhor tem separado para eles. Irmãos, nós temos vivido uma situação ultimamente, um clima bastante esportivo, não é? Você está sabendo o que vai acontecer daqui a pouquinho, aí na frente, 14 de junho, é a abertura da Copa do Mundo, Rússia e Arábia Saudita. É o jogo de abertura da Copa do Mundo. Brasil, no dia 17, está jogando contra a Suíça, não é? Se eu não me engano, o Grupo E, deve ter gente aí versado nisso, viu? Grupo E, mas eu fiz meu dever de casa também. Rússia e Arábia Saudita, Grupo A, e Brasil e Suíça, dia 17, 15 horas, olha, eu guardei até o horário, no Grupo E, estreando na Copa do Mundo a nossa seleção. E eu não sei quantos aqui, eu estou querendo perguntar para você levantar a mão, e estou vendo alguns sorrisos já. Quem aqui está colecionando figurinha da Copa? Comprou o álbum? Levanta a mão bem alta, eu quero ver. Lá em cima, algumas pessoas, aqui também. E olha, desculpe, eu não trouxe as minhas repetidas. Mas aqui no celular, eu estou com o aplicativo, está tudo marcadinho aqui, as que eu já tenho, as que eu estou precisando. Tem aí umas 150, 170, está faltando muito ainda, né? Tem gente que está faltando 15, 10, eu fico assim impressionado, né? E estamos na luta aí, não é? Copa do Mundo, esportes, atividades esportivas. Aliás, hoje é um culto de missões. Somos atletas do Senhor. Nós precisamos lutar, jogar, nadar, com desvelo, com vontade, com amor. E eu gostaria de ler um texto vizinho ao texto que foi lido aqui como abertura do culto. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 12 agora. Vamos ler Hebreus 12. E eu quero crer que todos nós aqui, não todos, ok, a maioria de nós aqui, talvez não a maioria, uma parte de nós já esteve num estádio, já assistiu um jogo, ou esteve num ginásio e assistiu um jogo de basquete, ou um vôlei, quem sabe alguém foi assistir uma luta num octógono, né? E nós temos essa ideia de um estádio lotado, de muita gente assistindo aquele jogo, aquela competição. Tivemos Olimpíadas agora há pouco. Na verdade, se você reparar, a cada ano nós temos um evento esportivo de envergadura, não é? Ou é Copa do Mundo, ou é Olimpíadas, ou é Pan-Americano, ou é Copa das Confederações. E o círculo continua, e vai assim. Então nós estamos bem afeitos dessa figura de um estádio. Eu quero convidar os irmãos, quando lermos o texto, termos na mente a fotografia de um estádio lotado. E eu e você estamos nas 4 linhas, ok? Eu e você estamos na piscina. Eu e você estamos no octógono, no tatame. Eu e você estamos naquela quadra. Hebreus capítulo 12, quero ler os versos 1, 2 e 3. Tenha em mente essa figura, essa foto de um estádio lotado. A minha versão diz assim: portanto, também nós, e o portanto aí é uma palavra de ligação com o contexto anterior, e já já nós vamos fazer a ligação muito bem aqui. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus.
Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Até o final do verso 3. Eu quero olhar esse texto aqui com aquela figura que eu e você já vimos repetidas vezes, do técnico, do time, naquela área técnica, gritando, orientando, reposicionando, mudando os seus atletas. E é interessante demais, porque quando a gente vê certos técnicos na beira do campo, na beira da quadra, na beira da piscina, é quase um show à parte, não é? E é óbvio que a mídia já entendeu isso muito bem e explora essa imagem. Você já viu o Bernardinho cuidando das moças ou dos rapazes? Ele já treinou tanto a seleção masculina quanto feminina de vôlei, não é? O quanto ele se desespera ali do lado. E você já viu outros técnicos, inclusive técnicos de natação, que estão na beira da piscina gritando, como se aqueles atletas estivessem ouvindo os gritos do técnico, né? Eu não lembro o nome daquela técnica judoca, que quando as suas meninas estão lutando, ela fica e a câmera pega em segundo plano, o desespero dela orientando. Eu gostaria, irmãos, de olharmos para esse texto aqui, como se fosse um texto onde eu e você estamos recebendo orientações do nosso grande técnico. Somos atletas do Senhor e há um técnico por trás de nós, a nos orientar, a nos reposicionar, a nos colocar num jogo efetivo para a vitória. E eu encontro aqui nesse texto 3 orientações, 3 dicas, 3 palavras muito contundentes de Deus para mim e para você. Estou falando com você, que é meu irmão Jesus. Estou falando com você, que é da família de Deus. Estou falando com você, que é do meu time, o time do Senhor. Somos atletas do Senhor. E a primeira orientação que eu vejo aqui, que eu ouço nos meus ouvidos, Deus falando para mim, Deus falando para nós, é a orientação: livrem-se de tudo o que atrapalha vocês e do pecado que envolve vocês. Eu estou mudando aqui um pouquinho a pessoa. A primeira orientação do técnico para mim e para você é: livre-se de pesos e pecados. O texto faz uma distinção muito clara entre pesos e pecados. O nosso grande técnico está dizendo que eu e você precisamos nos desembaraçar de pesos e pecados. Você já viu um atleta correr, lutar, nadar, jogar bem com um uniforme inapropriado? Absolutamente. Todo bom atleta precisa estar bem vestido para aquela competição, para aquela categoria esportiva. Há uniformes apropriados. O nosso técnico, o nosso Deus está dizendo para mim e para você: livre-se desse uniforme que você tem carregado, porque enquanto estivermos vestidos com este uniforme, nossa performance não será interessante. Nós vamos abandonar a raia, nós vamos jogar a toalha, nós vamos tomar um soco que vai nos derrubar, pelo menos momentaneamente. O texto está dizendo que eu e você precisamos nos livrar de pesos e pecados. Eu anotei aqui na minha cola o que seriam pesos. Pesos que nos atrapalham. Eu anotei aqui que são expectativas que eu e você podemos ter, acomodações pessoais, falta de iniciativas, talvez interesses pessoais que eu busco a serem supridos para mim próprio. Eu anotei aqui ideias que eu e você temos pré-concebidas, relacionamentos. Vejam, isso não são pecados, mas podem ser pesos na minha e na sua vida e que nos impede de, com desenvoltura,
corrermos, nadarmos, lutarmos, jogarmos o jogo da vida cristã, a luta da carreira cristã. O nosso técnico está dizendo: meu querido, livre-se desse uniforme, desses pesos. E ele anotou também, ele gritou na área técnica para mim e para você, que eu e você precisamos nos livrar também do pecado. Eu não vou usar o tempo aqui dizendo a você o que é pecado. Nós sabemos muito bem. Ações, palavras, não ações, omissões, não palavras. Aquele errar o alvo constante, apesar do alvo estar escancaradamente, escandalosamente diante de nós, ainda assim erramos, intencionalmente. O nosso técnico está dizendo: você precisa se livrar, se desembaraçar desses pecados. A palavra no original, no texto aqui, é a palavra pôr de lado. No grego, a palavra é pôr de lado. Você já viu o atleta, quando ele chega à beira da piscina, quando ele chega próximo ao lugar de partida, naquelas raias, os jogadores de futebol, quando entram no gramado para cantarem um hino, etc., você já reparou que eles chegam vestidos, muitas vezes, com agasalhos, com aquelas calças de moletom, e eles chegam fazendo uns gestos assim de relaxamento muscular, porque já aqueceram lá nos vestiários. Mas eles querem manter aquele aquecimento com aqueles agasalhos. Mas uma cena bem comum para mim e para você é o camarada botar a mão aqui em cima no zíper e arriar o zíper e abrir o casaco e jogá-lo e tirar aquela calça, e ele fica só com a sapatilha, ou com a chuteira, ou com o tênis, e ele está com um calção. Há pouco tempo, não sei, o Comitê de Natação Internacional proibiu aquele tal de uniforme tubarão, não é? Aquele uniforme que dá melhor penetração aquodinâmica, né? Mas todo atleta, no momento logo antes de competir, o que ele faz? Ele se livra desses outros uniformes, são uniformes também, mas absolutamente apropriados para a luta, para a corrida, seja que competição for, que esporte for. O nosso técnico está falando exatamente sobre isso. Livre-se! Os homens do passado, os atletas do passado que corriam as Olimpíadas lá na Grécia, lá atrás, eles corriam nus, para maior desenvoltura, para maior liberdade. Como é que eu e você estamos correndo a vida cristã? Como é que eu e você estamos lutando a luta da segunda-feira amanhã, terça, quarta, quinta, como estamos vivendo nessa renhida luta da vida cristã? No ensino médio, na faculdade, dentro de casa, naquele ambiente do trabalho, na escola, enfim. O nosso técnico, grande técnico, ele está dizendo para mim e para você: livre-se, se desembarace desses pesos e pecados. As irmãs que estão aqui, que costuram ou que já costuraram, sabem muito bem o que é uma linha embaraçada na máquina ou na mão. As pessoas aqui da minha geração, que tiveram infância e soltaram pipa na rua, sabem o que é uma linha embolada, e você não quer arrebentar a linha, porque o nó causa fragilidade na linha, você tenta desembaraçar. Sem dúvida alguma, eu e você, como atletas do Senhor, precisamos investir tempo, atenção, para usarmos uniformes mais adequados. Eventualmente, algumas derrotas, eventualmente, algumas desacelerações na nossa corrida da vida cristã têm ocorrido porque estamos guardando conosco peças de um uniforme inapropriado para a nossa corrida, para o nosso jogo. Nós somos atletas do Senhor. Nós precisamos correr, jogar, lutar melhor, sempre melhor. E nós temos
o técnico. Muito bom. E que traz orientações para mim e para você o tempo todo. Orientações precisas para melhorar a nossa performance, para a glória do técnico. A segunda orientação que eu encontro no texto de Deus para mim, para nós, como atletas dele, está aí no início do verso 2. Ele diz que eu e você precisamos ter os olhos fixos em Jesus. Não podemos correr de cabeça baixada. Precisamos olhar para o grande atleta. Permitam-me. Esse é o cara. O grande vencedor. Não é verdade que todo atleta em início de carreira, não é verdade que ele estabelece para si um alvo? Se ele começa a mexer com vela, perdi a palavra, velejar, não é? Ele quer ser um Robert Scheid. Se ele joga tênis, ele quer ser um Nadal, ele quer ser um Djokovic. Se é futebol, eu quero ser um Cristiano Ronaldo, eu quero ser um Ronaldinho. Se é um piloto que começa a dirigir algum kart, eu quero ser um Schumacher, eu quero ser um Lewis Hamilton, eu quero ser um Rubinho... Não, muita gente não quer ser. Tem parente aqui? Não há parentes. É um grande homem, um grande ser humano, mas não um vencedor. Não sei quantos aqui já assistiram, abrindo um parênteses, um vídeo do Rubinho Barrichello com o Dudu, seu filho, menino que tem, 13, 14 anos, dirigindo um Stock Car, fazendo um teste. E ele está com o celular, ele está preso no banco do carona, todo aquele carro, parece um agasalho aquilo ali, não é? Todo presão e segurando o celular, filmando ele e o menino, e a câmera do carro também. E ele começa copiosamente a chorar, ele fica emocionado. Algumas pessoas viram, estou percebendo. E quando ele sai do carro, o Rubinho está acabado, porque vê no filho dele um futuro piloto de ponta. E é um vídeo emocionante, realmente, emocionante. Tem uns palavrões ali, infelizmente, mas é um grande ser humano, aquele camarada. Mas as pessoas não colocam ele como um alvo nesse sentido, de ser um grande vencedor amanhã. O nosso grande técnico está dizendo para eu e você mantermos na nossa corrida, e o contexto aqui é o contexto de uma carreira, é o contexto de uma corrida. Ele diz que eu e você temos que manter os olhos, a cabeça levantada e manter diante de nós constantemente Jesus. Porque Jesus é o grande vencedor, o grande atleta. E tentaram jogar ele para fora da pista, e deram cotovelada na corrida, e deram um golpe baixo nele. E eu estou me lembrando do Getsemane. Senhor, me tira dessa, eu não estou aguentando. Foi o que Jesus disse, se ele usasse palavras como as palavras que nós usamos hoje. Eu estou numa tremenda fria aqui, Senhor. Mas, contudo, que se cumpra a vontade do Senhor. E ele foi até o final da corrida dele. Ele foi até o final da luta dele. E nós sabemos qual é, que foi a cruz. Aqui está o nosso grande técnico dizendo: tenham os olhos fitos em Jesus. E ele qualifica Jesus, não é? Autor e consumador da nossa fé. Interessante essa colocação aqui do autor de Hebreus, o apóstolo Paulo, doutor Lucas, palavra de Deus inspirada. É indefinido aqui quem é o autor, mas diz que Deus, que Jesus, é o autor e é o consumador da nossa fé. Interessante isso. É o iniciador e é aquele que vai consumar e terminar, porque não mais precisaremos de fé estando na presença do Senhor, estando na presença de Jesus, de Deus, do Espírito Santo no céu. Ele é o autor e ele é o consumador. E quem faz o meio de campo aí é você, sou eu. Somos nós que cultivamos a nossa fé. Quão grande é o seu Deus? O quanto você deposita confiança e nutre a sua fé nesse Deus.
E ele continua qualificando Jesus. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. No verso 3, o grande técnico, nosso Deus, enfatiza, pensem bem, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Para quê? Para que vocês não se cansem, nem desanimem. Jesus correu nas raias que nós corremos. Ele pulou nas piscinas que nós nadamos. Ele esteve nas 4 linhas dos jogos da vida, nas quais, ou nos quais, eu e você estamos envolvidos. Ele sabe que tem cotovelada, ele sabe que tem maracutaia, ele sabe que tem atletas outros que querem derrubar você e a mim. O nosso grande técnico está dizendo, mantenha os seus olhos fixos em Jesus. O irmão, quando orou aqui, teve um irmão que orou aqui, que fez menção de Isaías capítulo 30, Isaías capítulo 30, o verso 21. Quando estiveres no caminho e quiseres te desviar para a esquerda, para a direita ou para a esquerda, você vai ouvir atrás de você uma voz dizendo, este é o caminho, andai por ele, mantenha a sua raia, fique no tatame, não abandone as 4 linhas. Olhe para Jesus. Eu, quando eu era seminarista, eu estudei no Seminário Teológico Congregacional do Rio de Janeiro, Pedra de Guaratiba, regime de internato, eu e Denise. E muitas vezes, 2 vezes por semana, na verdade, chegava lá o pastor Odinal. O pastor Odinal era o nosso professor de educação física. O dia que o pastor Odinal vinha dar educação física para nós, era a morte. Coisa horrorosa. Mas ele era muito carinhoso, ele era muito amigo, mas ele arrancava o couro da gente. E o seminário fica no pé de um morro e tem uma estrada que dá a volta nesse morro, que tem aí 6, 7 quilômetros. Quantas e quantas vezes pastor Odinal nos levou a dar a volta. Quantas e quantas vezes ele nos levou para a praia de Pedra de Guaratiba, que não é uma praia muito bonita, tem a restinga de Marambaia que impede o mar alto de chegar, então ela tem lama e tal, mas a areia é fofa. Correr na areia, que loucura. E cada vez que a gente saía do seminário para dar a volta no morro, ele dava umas instruções, ele lembrava as instruções para nós. E ele dizia, não quero ninguém correndo, olhando para o asfalto, olhando para o chão, de cabeça baixada. Quero todo mundo olhando para frente. Porque se você mantiver a cabeça baixa, começa a dar umas tonturas, vai dar rolo. Fica nauseante, mantenha o queixo levantado e estabeleça alvos para si. Talvez aquele fusquinha azul parado lá na frente, talvez aquela árvore florida, aquela placa daquela loja. Quando você chegar naquele lugar, estabeleça outro alvo, e outro, e outro. O alvo maior é estarmos todos aqui de volta. Olha o que está dizendo o nosso grande técnico. Levantemos os nossos olhos e olhemos constantemente para Jesus. Não devemos olhar para os nossos líderes, ainda que sejam modelos. São homens e mulheres falhos como eu e você. Precisamos olhar para Jesus. Permitam-me mais uma vez. Esse é o cara. Esse é o atleta. O grande vencedor. Cotoveladas, golpes baixos, uma série de coisas, suportou. Grande vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós temos um alvo diante de nós. E esse alvo é incomparável, infalível. Devemos persegui-lo com gana, com vontade. A terceira e última orientação que encontramos aqui nesse texto, do nosso grande técnico, ali naquela área técnica, falando comigo e com você, nos reposicionando, nos aconselhando, está no final do verso 1. Ele diz que eu e você devemos correr com perseverança. A vida cristã não tem bolinho,
O trabalho missionário é um grande desafio para mim e para você. Temos que insistir, temos que perseverar. Do contrário, a gente não toca na outra parede da piscina. Do contrário, a gente pede substituição. A gente pede que joguem a toalha. A gente abandona a raia. Talvez você tenha na sua mente um ou outro irmão, a fotografia dele ou dela, que abandonou a corrida. Paulo, escrevendo para Timóteo, fala de alguns que naufragaram na fé. Precisamos insistir, precisamos perseverar. A corrida tem muitos obstáculos. Já vimos corrida country, né? Que o camarada, além de correr, ele tem que suplantar alguns cavaletes, e tem alguns cavaletes que estão imediatamente antes de um fosso com água. E os atletas vão pulando e vão atropelando esses cavaletes. Bem-vindo ao clube. A vida cristã tem muitos e altos cavaletes, mas nós podemos suplantá-los. Nós podemos passar por cada um desses obstáculos, por cada uma dessas dificuldades. Insistir, não abandonar de maneira nenhuma. Eu estou olhando aqui para a minha cola. Vanderlei Cordeiro de Lima. Esse nome é familiar aos seus ouvidos? Aqui talvez não ainda, né? Pergunte para o seu pai, para a sua mãe. Quem foi Vanderlei Cordeiro de Lima? Olimpíadas, Grécia, 2004, maratona, 42 quilômetros e 200 metros. Toda maratona termina dentro do estádio, nas Olimpíadas. E lá vinha Vanderlei Cordeiro de Lima, correndo no finalzinho, já próximo à entrada no estádio, e aí ele dá uma volta, os competidores, né, dão uma volta no estádio e tem a linha de chegada. E apareceu um maluco lá, e que o abraçou e o levou para as margens ali do lugar separado, e pessoas lá ajudaram. Fato é que essa quebra de ritmo cardíaco, essa quebra de ritmo respiratório, esse psicológico dele que ficou completamente abalado na sua concentração nos últimos metros de uma maratona de 42 quilômetros. Isso abalou completamente Vanderlei. E ele entra no estádio e as pessoas o aplaudem com muito entusiasmo, porque viram nos telões o que havia acontecido lá fora. Só que aí ele já era terceiro colocado. E quando ele chega na linha, próximo à linha de chegada, o que ele faz? Ele faz aviãozinho, ele manda beijinho para a galera, ele está feliz da vida, porque ele foi um grande vencedor. Vanderlei Cordeiro de Lima é o único atleta latino-americano a receber a medalha de Coubertin. Aquele barão que disse que o importante é competir, não é vencer. Bom, fale isso para o atleta. O atleta quer vencer, quer ganhar. O segundo lugar é o primeiro perdedor. E na América Latina tem esse conceito muito forte. A gente percebe isso que na Europa, especialmente na Europa, já é diferente. É uma grande honra. Conseguiu chegar em segundo lugar. Olha a Copa do Mundo aí, 30 e tantas seleções. Você é segundo lugar. É uma honra, uma grande honra. E o Comitê Olímpico Brasileiro tentou reverter aquele resultado para que Vanderlei Cordeiro de Lima recebesse a medalha de ouro. Mas não passou, absolutamente. Ele ganhou a medalha de bronze, terceiro lugar. Mas esse camarada é um exemplo visível, um exemplo tangível para mim e para você. Ele é tupiniquim, ele é brasileiro. Muito se falou de Vanderlei Cordeiro de Lima, dessa insistência dele, dessa vontade. Eu tenho anotado aqui a respeito de um brasileiro, não tenho o nome dele, que chegou em 40º lugar na marcha atlética. Marcha atlética, aquela corrida andando que você não pode tirar os dois pés do chão ao mesmo tempo, e aí os atletas, tanto masculinos quanto femininos, correm de uma maneira assim, não vou fazer aqui porque não fica bem, né? Mas você sabe como é, né?
tem todo um movimento aqui das ancas, né, das cadeiras, para não tirar os 2 pés do chão ao mesmo tempo, porque isso caracteriza uma corrida. E não é uma corrida, é uma marcha. O camarada chegou em 40º lugar, mas olha o que ele disse. A marcha atlética também termina dentro do estádio. Quando eu vi o estádio, me animei e disse: vou chegar. Vou chegar. Eu não vou me permitir a desistência. Eu não vou me permitir abandonar. Eu vou chegar. Eu vou cruzar o photo finish. Como é o nome daquele camarada de 2 andares, um armário, e faz o raio cada vez que ganha? Exatamente. O Usain Bolt ou coisa parecida, né? Ele pendurou as suas sapatilhas, né? Ele mandava beijinho para a linha de chegada, porque ele chegava tão na frente, especialmente nas classificatórias, não é? Ele mandava, antigamente era uma linha física, não é? Que os atletas botavam o peito ou a cabeça e isso estabelecia o que chegou primeiro, né? Agora é uma linha, é uma fita eletrônica, uma máquina especial que tira muitas fotos para não haver dúvida de quem ultrapassou ali, em primeiro lugar. Ele passava mandando beijinho, porque ele estava muito na frente, ele corria e corria com vontade. O nosso grande técnico está dizendo: insista, não abandone a raia, não saia da piscina, não deixe as 4 linhas, insista. O tatame está aí, é para que eu e você estejamos nele, é para que lutemos. Nós não podemos nos permitir a desistência. Irmãos, qual foi a fé que impulsionou esses homens que nós lemos aqui? Pastor José Carlos leu o texto. Qual foi a fé que esses homens, esse capítulo 11 que a gente conhece como a galeria dos heróis da fé. Eu tenho uma contrariedade com esse título que a gente dá ao capítulo 11 de Hebreus. Porque quando a gente fala da galeria, da cristaleira, das prateleiras dos heróis da fé, a gente usa essa expressão como se ela fosse excludente a mim e a você. Os heróis estão lá. Os heróis estão no passado. Deixa-me dizer para você, na autoridade da palavra do Senhor, os heróis da vida cristã, hoje, é você, sou eu. Põe o seu nome aí, eu ponho meu nome aqui. Estes homens do capítulo 11 foram grandes homens de Deus. Não gosto da palavra heróis. Foram grandes homens de Deus, sujeitos às mesmas paixões que eu e você, barro, pecadores, falhos, mas eles resolveram fechar com Deus, eles resolveram se apegar ao Senhor mesmo, eles resolveram insistir. E o capítulo 11 está aí falando de Abel no verso 4, 5 Enoque, 7 Noé, Abraão no verso 8 do capítulo 11, Sara no verso 11 também. Você tem Moisés no 23, José no 22, Jacó no 21, Isaac no 20. Olha, se você pensar com cuidado aí, você vai ver, você vai perceber muito claramente. Porque estão registrados na palavra do Senhor. Esse livro aqui não joga sujeira para debaixo do tapete. Esse livro aqui tira fotos verdadeiras de quem foi, ou quem esses homens foram, homens falhos e pecadores, cada um deles que estamos olhando aqui. Se você perceber um pouquinho e puxar na sua mente, você vai descobrir uma falha, uma pisada de bola deles. Homens como eu, como você, que apesar do erro, que apesar do pecado, voltavam-se para o Senhor. E o pastor José Carlos leu a partir do verso 32, que impressionante isso. Que mais direi? O autor de Hebreus está dizendo, gente, não há tempo, não tenho condição, o que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, olha aí, ó, Sansão, grande homem de Deus, apesar do seu erro, do seu pecado, grande homem de Deus. Jefté, Davi,
o homem segundo o coração de Deus, e sabemos muito bem o que fez e quem foi este homem chamado Rei Davi. Mas pó e cinza, esse camarada conhecia muito bem, porque se voltava para o Senhor e se jogava ao chão, pedindo clemência para Deus. Eu pisei na bola, eu fiz errado, tem misericórdia de mim, Senhor. Samuel, os profetas, verso 33, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam ao fio da espada. Da fraqueza, tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria, açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Quais têm sido as nossas provas? No trabalho, em casa, com vizinhos, na igreja. Quais têm sido as nossas provas e dificuldades? Precisamos olhar o capítulo 11 de Hebreus. Precisamos olhar para os 3 primeiros versos do capítulo 12. Porque Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, Jesus morava onde? No céu. Com quem? Com Deus. E obedecendo ao seu Pai, o que fez? Veio morar em São José dos Campos, comigo e com você. Veio morar em Atibaia, comigo e com você. Ah, sim. Deu a sua vida no nosso lugar. Deu a sua vida no meu lugar. Qual é a minha raia ou sua raia? Qual é a nossa piscina? Quais são as nossas 4 linhas? Comparativamente falando, a experiência de Jesus. Diga para mim. Nosso grande técnico está do nosso lado, instruindo-nos o tempo todo, para que sejamos homens e mulheres, lá naquele chão de fábrica, lá naquela repartição pública, lá naquele comércio, sal e luz, de verdade. Homens e mulheres que fazem missões aqui, ali, além. O lugar é um detalhe. Eu e você, na nossa escola, com os nossos colegas, essa é a nossa raia. Esse é o nosso tatame. Esse é o nosso octógono. Precisamos enfrentar. Precisamos insistir, persistir. Eu quero terminar a minha palavra voltando para 2 Timóteo capítulo 4, por favor. 2 Timóteo 4, Paulo escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo, dando para ele uma série de instruções. E Paulo aqui já está idoso, já dói aqui, dói ali, tem um desgaste emocional enorme. Ele está no final da sua vida, no final do seu ministério. E o apóstolo Paulo, e aqui temos convicção, foi ele mesmo quem escreveu essas palavras, e por essas palavras que vamos ler, nós entendemos que o apóstolo Paulo assistiu a alguns Jogos Olímpicos de sua época. Ele sentou em anfiteatros, em arquibancadas, e viu competições, especialmente de atletismo, que é a mais antiga de todas. Vejam que Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está me reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz,
me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Põe o seu nome aí, eu ponho o meu aqui. O apóstolo Paulo está falando de mim e de você. E ao colocar aqui, o verso 6 diz, olha aí, ó, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, um sacrifício, ele vai ser morto. Está próximo o tempo da minha partida. E ele faz um resumo da sua vida. E o resumo da vida do apóstolo Paulo são 3 modalidades esportivas que ele provavelmente assistira, que ele muito provavelmente até torceu por um ou outro atleta. O apóstolo Paulo diz, eu combati o bom combate. Em outras palavras, ele está falando da luta greco-romana, onde 2 brutamontes têm o objetivo de derrubar o seu oponente. Paulo está dizendo, eu lutei segundo as regras. O original grego diz aqui, eu lutei de acordo. Eu não mordi a orelha, eu não dei golpe baixo, eu não apliquei algum golpe que seja ilícito, errado e que me desclassificaria. Eu lutei com as regras debaixo do braço. O que é moral, eu estava dentro. O que era legal, conta comigo. O que era ético, sem dúvida eu estava aí. O apóstolo Paulo fala tudo isso aqui. Isso subjaz nessa informação. Combati o bom combate. Lutei a luta da vida cristã, segundo as regras. E nós sabemos muito bem, não é? Quem foi o missionário chamado Paulo? Esse missionário que certa feita disse, olha, eu sou hebreu de hebreus, viu? Não mexe comigo não, porque eu me conheço. Quanto à lei, eu sou fariseu. Vai verificar quem são os fariseus. Esse partido político religioso tão duro, tão renhido, essa casca grossa. Ah, eu sou da tribo de Benjamim. O apóstolo Paulo disse, tribo de Benjamim é aquela mais radical, mais atendente à lei do Senhor. Eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu sou hebreu de hebreus. Eu não sou made in. Não. Eu sou hebreu de hebreus. Meu pai era hebreu, minha mãe também. Não há miscigenação aqui em casa. Tudo isso eu considerei como refúgio. Tudo isso eu considerei como perda. Eu troquei tudo isso. E olha, irmãos, isso é um pedigree fora de série, não é? Isso é uma folha corrida, isso é um currículo espetacular. Eu considerei tudo isso como perda. Eu troquei tudo isso pela sublimidade de conhecer Jesus e de anunciá-lo onde ele não fora anunciado. Paulo teve essa pegada, não é? Ir para lugares virgens do conhecimento de Jesus, é lá que eu quero pregar. E para lá ele foi. Ele está dizendo, eu combati o bom combate. Ele diz também, eu terminei a corrida, eu terminei a carreira. O que ele tem em mente aqui agora é uma corrida. E temos corridas de fundo, meio fundo, temos corridas rasas, não é? Temos 100 metros rasos, temos 200 metros, temos 400, temos 1.500, temos 3.000 metros. Gente, eu terminei a corrida, eu saí na foto, eu botei o peito naquela fitinha, eu cheguei no final. Nós fizemos referência agora há pouco, muito rapidamente, a Usain Bolt, né? Qual é o tempo que é gasto para correr 100 metros? Qual é o tempo? 9 segundos e qualquer coisa, não é? Menos de 10 segundos. Menos de 10 segundos o camarada faz 100 metros. O quanto ele treina, o quanto ele se dedica, o quanto ele insiste para correr esses menos de 10 segundos. A vida. Uma série de privações, uma série de limitações.
o dormir, o comer, uma série de regras. Bem-vindo ao clube, você e eu. Somos atletas do Senhor. Temos uma série de regras, temos uma série de orientações a seguirmos. E olha, eu não estou dizendo que ser crente em Jesus é uma lista enorme de não fazeres. Eu não estou dizendo que ser crente em Jesus é uma lista enorme de agora sim fazer tais coisas. Absolutamente. Absolutamente. Ser crente não é isso. Ser crente é honrar, é competir, é correr, é nadar, é jogar para o louvor da glória do técnico. O nosso Deus, que fez do seu filho o grande atleta. Paulo está dizendo aqui, eu terminei a corrida, eu completei, eu cheguei ao final. Eu mencionei, não é? 100, 200, 400, 800, 1.500, 5.000 metros. Eu estava lá no final. E o texto continua e ele coloca mais uma modalidade esportiva. Eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu guardei a fé. A referência aqui, irmãos, é corrida de revezamento. Já vimos, muitas vezes, corridas de revezamento. Elas são chamadas tecnicamente 4x100 e 4x400. É uma equipe de 4 atletas, cada atleta corre 100 metros. Ou, no caso 4x400, cada atleta corre 400 metros. E aquela equipe que chegar ao final, aquele atleta representando a sua equipe que chegar ao final, ele não ganha absolutamente nada, se ele não tiver em mãos o bastão. E eles treinam exaustivamente a passagem do bastão. E tem toda uma técnica para você tanto passar quanto para receber o bastão, porque o próximo atleta já começa a correr antes que o último chegue em você. E não perder tempo é o objetivo maior. E muito menos deixar o bastão cair no chão. Aqui está o apóstolo Paulo dizendo, eu terminei a corrida, mas peraí. Eu terminei a corrida e está aqui, ó. Eu guardei a fé. Aliás, a minha fé hoje é muito, absurdamente, muito maior pelas experiências que eu tive com Deus, pelos cavaletes que eu tive que ultrapassar, pelas braçadas que eu dei nas piscinas, pelos tatames e octógonos onde eu lutei, as raias onde eu corri. Está aqui a minha fé. Continuo confiando no meu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por este homem chamado Paulo. É inspiração para mim e para você. Ele chega ao final e aqui está a sua fé. Ele não abandona. E ele termina com aquela cena que eu e você já vimos muitas vezes. A bandeira subindo, o hino tocando. Agora, verso 8, me está reservada a coroa da justiça, aquela coroa de louros. No passado era uma coroa de louros mesmo, e hoje em dia tem algumas Olimpíadas que tem a figura da coroa, que é colocada na cabeça do atleta, primeiro, segundo, terceiro lugar, eles ganham a coroa, eles ganham um mascote, não é? Um mascote da Olimpíada, e ganham a medalha. E você já viu muitas fotos dessas? O camarada pega a medalha, põe na boca assim, morde. Eu consegui. Eu cheguei lá. Mesmo a medalha de bronze, mesmo a medalha de prata, o camarada põe na boca. Esse tempo todo de treinamento, essas limitações dietéticas, esse dormir cedo, uma série de coisas. Mas eu cheguei lá. Agora me está reservada a coroa da justiça. Que o Senhor, justo juiz, não é juiz que faz maracutaia, que apita pênalti que não houve. Se a gente abrisse aqui, tem uma série de detalhes aí, né? É aquele juiz de verdade. Olha, só falar de juiz, começa um tititi, né? Ele é justo, ele assistiu, ele viu tudo. Ele está vendo a minha e a sua raia e nós passando nela. Ele está vendo a nossa piscina. Ele está de olho no tatame. As 4 linhas têm os olhares de Deus o tempo todo.
o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Irmãos, se estamos aqui num culto de missões, estamos. Precisamos lutar com mais garra, com mais gana e tornar Jesus conhecido. Olha, um atleta, ele pode se tornar um grande orgulhoso depois da vitória. Mas antes, é humilhação o tempo todo. É uma série de gente, de nutricionistas, de preparadores físicos, dizendo que ele pode ou não pode fazer. Eu e você precisamos menos, ouvir mais o técnico. Precisamos abaixar a nossa cabeça no sentido de seguirmos as orientações dele, para que consigamos chegar lá e sermos vencedores. E uma maneira de sermos atletas que agradem ao Senhor, eu estou fazendo analogia aqui com corrida, com natação, com jogo, etc. Olha, o nosso caso, irmãos, não é quem vai chegar em primeiro ou em segundo lugar. O nosso caso é chegar. Deus quer que nós cheguemos. Deus quer que nós recebamos a coroa, recebamos nossa medalha, que saiamos na foto, que terminemos a competição da nossa vida, o nosso jogo da vida cristã. E ele começa daqui a pouquinho. Ele começa daqui a pouquinho, a hora que você enfiar a chave no contato do carro e fazê-lo pegar e se dirigir para sua casa. Tem raias aí, tem competições aí. Lá na minha casa. Amanhã, segunda-feira, naquele trânsito, naquela lotação, naquela sessão do meu serviço. As piscinas, as raias, os tatames, eles estão aí. O que Deus espera de mim e de você, não apenas espera, Ele é proativo e Ele está o tempo todo falando para mim e para você. Nós precisamos seguir as orientações do nosso grande técnico. Livre-se dos pecados e dos pesos da sua vida. Use um uniforme adequado. Deixe aquela amargura, aquele rancor, ou seja lá o que for, ponha de lado. Se dispe disso. Levante a cabeça, olhe para Jesus, o grande atleta do Senhor, e corra com gana, corra com vontade, corra com uma cólera para chegar ao final. Deus deseja que eu e você façamos assim. Deus deseja que eu e você sejamos sal, luz, a darmos graça, a darmos sabor àqueles que conosco convivem. Que eu e você sejamos luzes, que alumiem, que iluminem as pessoas que estão próximas a nós para o caminho que chega no Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus duplique, triplique, quadruplique sua graça sobre nós. Somos atletas muito falhos. Somos atletas muito indisciplinados. Deus tem misericórdia de nós. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós. Olhamos para a raia onde temos corrido e vemos claramente tropeços, vontade de desistência, desaceleração na corrida, desânimo. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Queremos sair da piscina, queremos abandonar as 4 linhas. Não queremos continuar nesse tatame. O abandono meu e de meus irmãos aqui é iminente, se não for a misericórdia do Senhor sobre nós, a graça do Senhor sobre nós. E é o que rogamos a Ti agora, ó Pai. Venha nos acudir, venha enxugar o nosso suor,
venha sarar as feridas dos golpes que temos recebido. Mas, Pai, que nós queiramos continuar na corrida, queiramos continuar a luta. Ajuda-nos, ó Pai, somos atletas teus. O Senhor tem outras competições, o Senhor tem muitas provas, para nós estarmos lá e honrarmos o nosso grande técnico, que é o Senhor. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a colocar de lado pesos, pecados. Ajuda-nos a mantermos nossa cabeça erguida, olhando para Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, somos tão falhos, para que perseveremos, para que insistamos e cheguemos ao final da nossa corrida, da nossa luta. Em nome de Jesus, passa os teus dedos nos nossos olhos, ó Pai. Vem nos consolar, vem nos animar, vem nos revigorar, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém, Senhor. Obrigado, pastor João Luiz. Deus continue abençoando o seu ministério. Irmãos, nós ouvimos 3 dicas, 3 orientações de Deus para a nossa caminhada cristã. Eu quero incentivar os irmãos a lerem esse texto no meio da semana, para que Deus continue falando no seu coração. Nós temos várias lutas, várias dificuldades, e elas tendem a nos desanimar na caminhada. Então, que esse texto possa alimentá-lo e dar forças para continuar servindo ao Senhor. Nós vamos ouvir agora o quarteto Zoé, e em seguida vamos cantar o hino 443. Se conheceres a Jesus, se aceitares sua mão, feliz manhã te sobrevém. Se buscares a Jesus, se buscares conhecê-lo, conosco tu amarás, o amarás. Feliz manhã te sobrevém, se buscares a Jesus. Se conheceres a Jesus, se o amares com fervor, feliz então te sentirás. Se buscares a Jesus, se buscares conhecê-lo, conosco tu amarás, o amarás. Feliz manhã te sobrevém, se buscares a Jesus. Se vocês puderem se colocarem de pé para cantar conosco o hino 443.
Obrigado, pastor João Luiz. Muito obrigado. Senhor, Deus te abençoe e abençoe os seus filhos e seu neto. Eu quero orar agora, encerrando nossa reunião. O nosso culto continua. Louvo a Deus pelos 90 anos da dona Anália. Deus abençoe grandemente a sua vida. Quero convidar para que esteja à frente Carlos e Dona Rose, para abençoar e cumprimentar os irmãos, por gentileza. Queria convidar o Rubens e a Isabel, que estivesse aqui na porta lateral, para também cumprimentar os irmãos. Thiago Marques, o aniversariante do dia. Queria que estivesse comigo e a Beth e o Pedruzan também, aqui na porta da praça, para cumprimentar os irmãos. Tá bom? Vamos orar. Senhor querido, obrigado pela clareza de tua palavra, que nos despertou, ó Deus, a perseverança. E o Senhor nos garantiu a presença. O Senhor prometeu estar conosco nesta corrida até o final. O Senhor é a razão da nossa vitória. O Senhor é a nossa vitória. Muito obrigado. Queremos correr, sim, esta carreira que está proposta, assim como o Senhor, olhando para a frente, sabendo que lá na frente haverá uma recompensa. E eu quero pedir que o Senhor nos abençoe nisso. Obrigado pelo teu povo que veio cultuar o Senhor. Leve-os em paz e os abençoe, os renove, e sobre eles venham a tua direção e luz. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus te abençoe. E o Senhor Jesus abençoe as tuas decisões e a saúde da tua casa. O Senhor Jesus proteja os teus filhos, os teus netos do que é mal. Abençoe a comunhão em torno da tua mesa. Ele multiplique o pão na tua mesa e a paz no teu coração. O Senhor abençoe a tua vida e complete as bênçãos que Ele já começou. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor, a consolação e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta esperada do Senhor Jesus Cristo. Amém. A graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com você, trazendo paz, trazendo amor, trazendo esperança e fervor, e que o Espírito constantemente nos dê a fé para aguardar o Rei que breve virá, breve virá. Dono